Olá pessoal, eu sou a Ana Rita e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiu mais um trailer de Animais Fantásticos. Aquele que é o segundo e provavelmente o último antes do lançamento deste filme. Apesar de termos várias cenas que já estavam no primeiro trailer, podemos ver neste muitas coisas novas. Muitas dessas coisas podem nos dar indicações de como será o filme. Então, neste vídeo e também como eu vos perguntei no Instagram, nós vamos parar em alguns pontos do trailer e analisar e teorizar e conversar sobre o que poderá então ser este novo filme de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Eu acho sempre divertido teorizar sobre o que poderá acontecer e depois ver se realmente estávamos certos ou se não era bem como tínhamos pensado ao ver o trailer. Então acho sempre estes vídeos muito bons de assistir. Então fazemos o nosso próprio vídeo de análise aqui para o nosso cantinho. O trailer começa com uma parte narrada ao som da belíssima voz de Michael Gambon, o nosso Dumbledore dos filmes de Harry Potter, a partir pelo menos de Prisioneiro de Azkaban. E nas cenas iniciais nós vemos Dumbledore à beira do pensatório. Achei por bem salientar esta parte porque as palavras ditas por Dumbledore fazem muito sentido e ainda mais no presente momento que vivemos. A memória é tudo, sem ela somos cegos, sem ela deixamos o destino do nosso mundo ao acaso. Um pouco na onda de quem não aprende com a história está condenado a repeti-la. Pois. Estando então ao pé deste artefacto do pensatório, é como se o trailer nos convidasse então a mergulhar nas memórias do próprio Dumbledore. E o filme chama-se Os Segredos de Dumbledore, então está muito bem conseguido. Posto isto e depois deste convite às memórias, passa rapidamente para uma cena com o Dumbledore jovem. E aqui temos um vislumbre do juramento inquebrável, que, para quem não está lembrado, é o mesmo juramento, o mesmo tipo de encantamento que a Narcisa Malfoy fez com o Snape no livro e filme do Príncipe Misterioso. Este que é mostrado neste trailer é então aquele que Dumbledore fez com Grindelwald. E é então a única coisa que impede o confronto destas duas pessoas, justificando assim toda a necessidade que Dumbledore tem então de reunir uma equipa, um grupo, para esse sim combater o Grindelwald. O trailer continua e temos assim um grande plano de Hogwarts magnífica. Se prestarmos atenção, conseguimos ver que está um jogo de Quidditch a decorrer porque vemos os dois Seekers, neste caso o de Slytherin e o de Gryffindor, e depois de um pormenor da Snitch dourada vemos um jogador a persegui-la, que no caso é o Seeker da Gryffindor. Se repararmos bem, este Seeker tem o número 7, que é uma clara referência ao nosso querido Harry Potter, pois também ele era o número 7, e assim, a puxar a brasa à nossa sardinha, também podemos talvez dizer que é uma referência ao melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. É neste momento também que no trailer nos aparece uma personagem feminina, a fantástica professora McGonagall, que vem dar notícias de Grindelwald a Albus Dumbledore. Neste seguimento é-nos mostrado Grindelwald para depois passar para uma sequência de imagens em que vemos Aurelius Dumbledore com uma fênix a voar ao redor dele e de certa forma a mostrar que lhe pertence. Será a Fawkes? Pode ser a Fawkes, afinal, qual é que é realmente... Quão comum são as fênix no mundo mágico? Não sabemos. Será que dá assim tão facilmente para cada um ter a sua ou esta é realmente a Fawkes? Talvez, vamos ver. O trailer vai seguindo e vemos então Grindelwald a declarar guerra aos Muggles. É uma frase que nós já tínhamos ouvido no primeiro trailer, mas agora nós vemos mesmo a cena onde ela é dita. Tudo isso passa-se então perto daquele que será talvez o templo onde decorrerão as eleições para chefe da Confederação Internacional dos Bruxos. A certa altura, e depois de termos visto os estandartes dos 3 candidatos ao lugar, vemos uma sequência de cenas em que nos é mostrado apenas os estandartes de Grindelwald, o que pode significar que foi ele
que ganhou estas eleições. Lutas épicas, este trailer está cheio deles e aparece-nos então o primeiro bocadinho da batalha entre os Dumbledores, Aurelius e Albus, passando rapidamente para a cena em que a professora de feitiços de Ilvermorny, não sei se isto diz assim, está a pedir ajuda ao Jacob Kalowski, que, como sabemos, é o alívio cómico deste filme. O trailer segue e estes dois aparecem-nos então com Newt Scamander num comboio que faz a travessia de Londres a Berlim. Neste comboio e a pedido de Dumbledore, o Newt dá uma varinha mágica a Jacob. Como eu ia dizendo, o comboio em direção a Berlim irá nos dar então acesso a imagens no Ministério da Magia alemão. E podemos confirmar isso porque a determinada altura, atrás de Grindelwald, vemos o símbolo do Ministério Alemão. Falando em simbologia, e mais uma vez para comprovar que Grindelwald é um vilão com estilo, vemos que Grindelwald tem um carro e vemos a parte da frente do carro dele. E os detalhes são muito interessantes porque tem primeiramente aquilo que parece ser uma figura de um dragão esse que forma um G de Grindelwald, e abaixo o símbolo do próprio Grindelwald, que são basicamente dois Gs, e a assimilação daqueles que sabemos ser os talismãs da morte, o símbolo dos talismãs da morte. Este símbolo dos talismãs nós sabemos que originalmente pertencem à lenda dos Três Irmãos, e o Grindelwald basicamente apoderou-se deste símbolo, dando-lhe um novo significado. Então as gerações vindouras vão começar a associar este símbolo mais ao Grindelwald, um feiticeiro do mal, do que propriamente à lenda. Temos alguém que fez isso na vida real, não é? Um conhecido ditador. Aquela que nos parece ser das melhores cenas é então a conversa de Grindelwald com Albus Dumbledore. Mas o trailer deixa alguma ambiguidade sobre se esta conversa realmente aconteceu, ou pelo menos se aconteceu fisicamente, se estavam os dois no mesmo espaço. Como podemos ver na cena imediatamente a seguir, em que o suposto local onde eles estavam é coberto de chamas instantaneamente. Revisitamos então a batalha de Aurelius com Albus e podemos ver que sim, vai ser épico. A certa altura ouvimos a pergunta: vais virar as costas à tua gente? Que muitos pensaram ser uma pergunta que Albus faz a Aurelius, mas não, a pergunta é Grindelwald quem a faz a Albus. Relembrando ainda que fora ele, o Albus, que disse que juntos poderiam reorganizar o mundo. E aí corta para nos mostrar novamente o Pacto de Sangue. Novamente este trailer a fazer referências aos filmes e livros de Harry Potter. Esta só os leitores é que vão saber, mas na Segunda Guerra Bruxa a professora Trelawney atira com bolas de cristal aos inimigos, no caso aos Devoradores da Morte. A certa altura no trailer vemos também a professora de feitiços a fazer exatamente o mesmo para com os seus inimigos, que neste caso são os seguidores de Grindelwald. Está aqui uma referência muito bem apanhada. Eu já disse que este filme vai ter muitas cenas épicas e então nós teremos também um confronto entre Grindelwald e Albus Dumbledore, que não é, porém, o confronto, aquele confronto final entre os dois, mas que parece ser treta séria. Voltando às referências, a certa altura no trailer também nos aparece uma das várias malas que nós vamos ter neste filme, esta cheia de livros. E esta mala tem muitos livros interessantes, eu convido-vos a prestar atenção a estes frames em que nos mostram a própria mala, mas eu gostaria de salientar apenas um pequenino, um vermelho, cujo título é Sonetos de um Feiticeiro, e que chega a ser mencionado por Ron em Câmara dos Segredos, quando ele fala que o pai teve um problema no Ministério da Magia com um livro enfeitiçado que fazia as pessoas que o lessem falar sempre em soneto. Era este o livro. A próxima cena que eu quero salientar é uma que para mim foi das mais bonitas. Mais uma vez no confronto dos Dumbledore, em que a Fênix volta a aparecer, desta vez a colocar-se diante de Albus Dumbledore como se o quisesse proteger. E já sabemos que a família Dumbledore tem uma espécie de ditado em que uma Fênix irá aparecer sempre que um Dumbledore estiver em apuros. Então é muito curioso vê-la a aparecer e a escolher um dos Dumbledore.
Já que uma varinha foi dada a Jacob, o trailer também nos mostra o próprio a fazer magia. Mas a dúvida impõe-se, será mesmo ele? Será alguém a fazer magia por ele para parecer que é ele, com algum intuito? Fica a dúvida. Para terminar com uma das cenas do trailer que eu achei mais engraçadas, é o Jacob, depois então de ter feito a sua magia e de ter gostado, pede para ficar com a varinha que lhe fora dada. E na verdade, o Jacob representa-nos. E é isso, este vídeo fica por aqui. Eu espero muito que tenham gostado desta análise, destas teorias, destas referências que encontramos. Eu estou com uma grande expectativa neste filme, até porque eu não posso dizer que gostei muito do segundo, acho que deu assim uma caidinha no mundo mágico, mas este parece que vai ser realmente algo fresco, por isso eu estou muito expectante. Este filme sai já em abril, por isso não temos de esperar muito. Se vocês viram o trailer, se encontraram outras referências ou algo vos fez criar outras teorias, então digam-me aqui em baixo ou então sigam-me no Instagram e falemos por lá. Eu acho que este filme, no fundo, pode ter também muitos gatilhos para fazermos analogias e por isso eu quero desde já recomendar outro vídeo que eu tenho aqui no canal, onde falo de um livro chamado As Lições de Vida de Harry Potter, que acho que podem muito bem ajudar-nos a refletir e ajudar-nos realmente a pensar com mais clareza. Não sei, acho que é um bom livro para ler no momento. Este vídeo fica por aqui, espero que tenham gostado, muitos beijinhos e tchau!